Meu amigo vascaíno, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as suas vidas aí nesse domingão. Vídeo improvisado, Laureano tá na rua, então passei aqui para a gente poder falar sobre algumas notícias aí do gigante da colina desse domingo. Você que está descontente com o atual momento que o Vasco da Gama vivencia, por favor, se inscreva no nosso canal e venha fazer parte aí da nossa família. Pessoal, conseguimos escapar por enquanto aí da zona do rebaixamento, né? O Fortaleza tomou um gol aí no último lance do jogo contra a equipe do Corinthians, e o Vasco respira fora da zona do rebaixamento. A gente ainda tem que torcer para o Vitória não vencer e para o Santos também não vencer. A vida do torcedor do Vasco se tornou isso, se tornou essa humilhação sem tamanho, torcer contra os outros. Muita pressão em cima aí do Pedro Paulo, né? Por mudanças no Vasco da Gama. A gente vai ter uma semana aí decisiva, que a gente vai ter reunião aí para poder traçar as rotas aí do destino do Vasco da Gama para a sequência do ano. E é o seguinte, né? Pedro Paulo sendo cobrado aí por alguns conselheiros por mudanças no departamento de futebol, tá? Nesse momento aí, vou falar para vocês de coração, não descarto aí uma renúncia aí do Pedro Paulo nesse momento, não descarto mesmo, que é muita pressão, tá? Alguns grupos políticos aí se posicionando para poder tentar o impeachment do Pedro Paulo antes que seja tarde, né? Porque a gente está no mês de agosto agora. Se nada for feito, o Vasco corre um sério risco aí, perfeito. Então, mudanças têm que ser feitas, né? Presidente muito ameaçado, com destino incerto. O seu Felipe também, muita cobrança com relação ao Felipe aí. O Felipe que está muito cobrado também por boa parte da torcida do Vasco da Gama, que não aguenta mais, né? O Felipe aí está ganhando R$ 1 milhão, por mais que o Pedro Paulo fale que não, é R$ 1 milhão, e o trabalho muito questionado do Felipe nesse momento, porque são 15 contratações que ele é quem deu a canetada, a gente sabe disso, que teve o aval dele, e a gente não teve êxito. Infelizmente, a gente não teve êxito nesse sentido de contratações. Só o Nuno que escapou. Então, assim, e para completar toda essa situação que o Vasco está vivenciando, é difícil a gente imaginar que o Fernando Diniz vá continuar no Vasco da Gama caso o Vasco da Gama seja eliminado para o CSA. Por quê? O Vasco é favorito? É, mas a gente já não vence há muito tempo. Os últimos 22 jogos do Vasco da Gama, o Vasco só venceu 3 partidas apenas. É muito pouco aí para os gigantes da colina, perfeito? Então, meus amigos, é o seguinte, dificilmente, se acontecer uma zebra aí do Vasco cair para o CSA, é difícil da gente vir a imaginar que o Fernando Diniz vá conseguir, cara, continuar. O trabalho do Fernando Diniz está questionado, tá? A gente sabe que futebol aqui no Brasil, a diretoria trata desse jeito, é melhor mandar embora o treinador do que mandar esses refugos todo embora.
porque não dá mais tempo. Então, é isso. São 22 jogos aí do Fernando Diniz, ou melhor, do Vasco. 22 jogos do Vasco da Gama, só 3 vitórias do Vasco da Gama, né, cara? Então é muito pouco, pessoal. É muito pouco mesmo. O clube passando por uma dificuldade gigante. Uma dificuldade gigante. Então, a gente vai ter uma semana aí que a gente provavelmente vai ter mudanças aí no departamento de futebol do Vasco da Gama e que também não adianta ter mudanças internas no Vasco se a gente não tiver no Vasco da Gama verdadeiramente aí a chegada de reforços, né? O Admar Lopes já está aqui no Brasil, né? Ontem estava lá com a comissão. Hoje a gente teve até uma informação aí que o Vasco cedeu um jogador de graça da base. Então, tudo isso a gente lamenta e lamenta por demais. A gente lamenta muito tudo que está acontecendo aí. Precisamos que tenha reforços essa semana aí e precisamos aí que o Vasco da Gama faça uma reestruturação do departamento de futebol, tá? Mas a essência do vídeo aqui hoje é para dizer que Pedro Paulo está muito, muito, muito na parede. Felipe, da mesma forma. E o nosso treinador, o Fernando Diniz, está respirando aí já para aparelhos. Tudo isso a gente falou para você, torcedor do Vasco, né? Que ia estourar nas costas do treinador. Agradeço pela sua atenção. 21h30 tem live hoje, tá? Desculpa, tô na rua, mas para não deixar vocês sem essas informações. Obrigado aí, valeu. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.